E como a Graciema sempre começa com uma oração, uma respiração, eu acho isso muito importante, né? A gente podia fazer juntas? Vamos fazer as respirações que vocês já têm feito durante o retiro, né? Durante as 7 portas, mas eu gosto das conectadas, né? Mas antes de tudo, eu acho que o convite é sempre o mesmo, né? Da gente acender a nossa vela. Não sei quem que está com a vela aí, que a irmã Graciema sempre nos convida, né? A acender a vela como um pedido para que seja, né, a luz de Deus a nos guiar nesse momento, né? Então, eu convido a todos para a gente começar por aqui, né? Acender a vela e fazer as nossas respirações. Vamos lá? Aquela que a gente faz 4 mais rápidas e uma lenta. Todos sabem. Se alguém não souber, vamos fazer junto. A gente respira 4 respirações completas, mais rápidas, depois uma mais profunda e lenta. Ok? Vamos lá? Fechar os olhos um minutinho e cada um fazer a sua conexão com a presença do Espírito Santo dentro. Que ele ilumine o nosso falar, o nosso ouvir, a nossa interação. Que seja um momento de aprendizado para todos nós, de trocas, né? Então, eu me chamo Cecília Pacífico, muitos já acompanham os retiros das 7 portas e já me conhecem por aqui, né? Eu sou formada em nutrição pela UERJ, já há muitos anos, e gosto muito dessa área da alimentação no sentido muito mais amplo do que simplesmente pôr comida pela boca. Então, nós vamos falar hoje da alimentação, da porta da alimentação e da água, da importância da água na nossa vida. E eu vou fazer, né, a exposição e depois vocês podem perguntar, se quiserem anotar alguma questão, né, fazer depois algum comentário, certo? Aí, vamos lá, Magno, deixa eu fazer aqui o aprendizado da apresentação. Me ajuda aí, vamos ver se dá certo. Vocês vão me falando se está saindo direitinho, ok? Você consegue apresentar, né? Com... Aí eu acho que atualizou um pouquinho agora. Oi? O Google Chrome. Você clica em compartilhar. Compartilhar. Aí vai aparecer a guia, janela e tela cheia. Aí você clica em tela cheia com o seu mouse. Uai, peraí. Tela cheia, né? Isso. Clicando em tela cheia vai aparecer tipo uma telinha pequenininha. Okay. Você clica nessa telinha pequenininha e o botão compartilhar vai ficar azul. Ok.
Isso aí. Tá vendo? Vendo? Todo mundo vê? Aí você clica lá no seu PowerPoint que a gente vê a sua palestra. Ok. Todo mundo vendo? Vocês me sinalizam? Certinho. Sim. Então, se você quiser clicar em ocultar aí, tá vendo? Assim fica na frente. Isso, aí fica melhor. Isso. Então, a gente parte dessa premissa de que a vida e a saúde são os maiores presentes, os primeiros presentes que a gente recebe quando chega ao mundo, né? No nosso nascimento. E aqui a gente traz uma carga, né? Que vem da toda a nossa ancestralidade. Então, o nosso corpo é um microcosmo que está inserido num macrocosmo. Tudo está interligado. Nós somos seres integrais e habitamos um corpo, e esse corpo, que é o nosso veículo de relacionamento com a vida, com as pessoas, com o universo, é com esse corpo que eu falo com vocês, com esse corpo que eu trabalho, que eu contribuo, né, para a vida ao meu redor, que eu faço gestos concretos de serviço, né? É com esse corpo, com a voz, com o olhar, com esse corpo que eu me comunico, né? Então, só daqui a gente já pode perceber se o nosso corpo é um templo onde habita a nossa essência divina, isso por si só já dá a importância, o sentido e o valor da vida, né? E da responsabilidade que é cuidar dessa vida que a gente recebe, né? E, como eu falei, né, nesse conceito de nutrição, a gente vai além de colocar comida na boca. O alimento, ele tem várias dimensões na nossa vida, porque o nosso ser é muito mais do que matéria, né? Nós somos seres que nós temos uma dimensão espiritual, uma dimensão relacional, uma dimensão mental, a dimensão física. E aqui a gente vê, assim, nessa imagem que está aqui, que vocês podem ver, né? A água. A água permeia a vida. A água é sinônimo de vida. O nosso corpo, ele é 70% água. Todas as reações que acontecem no nosso corpo, elas acontecem a partir da presença da água. Então, nós vamos pensar nesse contexto, assim, que a água também é um veículo de transmissão de energia, né? Então, nós pensamos na nutrição nesse sentido mais amplo, para isso, para a gente alimentar todas essas dimensões do nosso corpo, a gente precisa de prosperidade nutricional, a gente precisa de atividade física. Eu imagino, eu posso já imaginar que para todos nós, esse conceito, né, de atividade física hoje já está muito claro de que não é só estética, isso aqui é vida. Prosperidade nutricional, atividade física, repouso, o tempo importante necessário para a gente se restaurar. A gente se nutre com estudo, com conhecimento, porque conhecimento é luz, conhecimento liberta, né? Aqui também a arte, as artes também nos alimentam, a música nos alimenta, o contato com a natureza é imprescindível. Quantas vezes, assim, só da gente... hoje, por exemplo, eu estava, né, na cidade, assim, na hora que eu olhei aqueles ipês maravilhosos, aqueles ipês, assim, a cidade cheia de ipês. Então, isso, se a gente para e olha para cima, né, às vezes você vê uma rua que você passa sempre nela, de repente hoje eu olhei assim, gente, que bonito aquele corredor de árvores se entrelaçando lá longe. Então, assim,
muitas formas que a gente tem de captar essa nutrição que faz bem para a gente, esse contato com a natureza. Não é só... Claro que é importante a gente estar no meio do mato, a gente estar num lugar que a gente tenha muito verde, mas se eu não tenho essa possibilidade no meu dia a dia, eu posso pensar em olhar uma montanha, em olhar uma árvore, né? Também a importância do silêncio e da meditação, porque é no silêncio que a gente escuta, né, a nossa essência, que a gente escuta a voz de Deus dentro da gente, né? Cada um pode dizer da forma como acredita, né, como tem a sua prática, mas é no silêncio que a gente consegue sentir essa união com o divino, né? Não no barulho. E a meditação é esse tempo de parar para a gente se nutrir a alma, nutrir o espírito, né, daquilo que é o nosso eixo, né? A gente se nutre também de afeto, porque nós somos seres relacionais. O nosso bem-estar, a nossa realização está muito ligado com a qualidade das nossas relações. E relações implicam em afeto também, né? Então, quando a gente pensa assim no alimento, o alimento ele tem... Oi? Oi? Pode. Deu um... Tá dando um... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá dando eco. Era alguém com o microfone aberto, eu já mutei lá. Ok. Então, o alimento tem diversos papéis, né? Como eu falei, não é só o que a gente põe pela boca, né? Alimento é aconchego. Vão pensando um pouquinho naquilo que significa o alimento na vida de cada um de vocês. Pensando lá na história, desde a infância, como foi criado, no lugar onde você mora, onde você nasceu. Então, olha só, como que a gente traz muitas coisas junto com o nosso hábito alimentar. Alimento é aconchego, alimento é prazer, alimento é herança cultural, alimento é comunhão, e alimento também é aquele que fornece os nutrientes que alimentam o nosso corpo e promovem a nossa saúde. Vocês já pensaram quantas dimensões está envolvido no hábito alimentar, no nosso costume, né? Tem muita coisa, e aqui é importante a gente parar para pensar em cada um desses pontos, se eu estou realmente vendo as minhas escolhas alimentares em todas essas dimensões, né? Alimento é comunhão. Se a gente parar para pensar quanta coisa gostosa que acontece ao redor de uma mesa, quantas boas conversas, né? Quantos momentos de diversão, de lazer, de comunhão, né? Tudo, nós mineiros, principalmente, temos essa característica, né? A gente adora uma mesa farta, uma conversa em família, né? É muito gostoso isso, entre amigos, sempre tem alimento, né? E aí, como que é essa dinâmica da alimentação, que parte do ato de comer até a transcendência? Então, no primeiro nível, a gente tem a dinâmica das potencialidades. A gente imagina vários níveis, né? Dinâmica das potencialidades, aí sobe um pouquinho, imagina uma escadinha, né? Que vai subindo, ou uma espiral que vai se alastrando, né? No primeiro nível menorzinho, a gente tem essa dinâmica das potencialidades, onde a alimentação é uma coisa mecânica ou espontânea, porque eu tenho fome, o que está na minha frente serve para eu comer, né? E aí a gente também observa o homem e o animal. O ser humano, ele é capaz de comer sem estar com fome, ele é capaz, né, de se empanturrar, né? E quando a gente para sentir o que o nosso corpo está dizendo, a gente sabe com um limite, e é a partir do bem-estar que a gente sente no nosso corpo, né? Os animais, em geral, eles não têm essa coisa da gula, né? O animal, no seu instinto preservado, eu não estou falando né,
daquilo que hoje, né, nem sempre é da natureza do animal, mas o animal, no seu instinto, ele para de comer quando ele não está passando bem, ele sabe selecionar um tipo de alimento, né? E nós, que somos seres com capacidade de escolha, com capacidade de reflexão, né? Com liberdade de escolha, como que a gente está fazendo com os nossos sentidos? O que a superalimentação, o excesso de alimento, está trazendo de prejuízo para nós, né? Gerando em nós um estado de toxemia, porque no momento em que eu me empanturro ou que eu me desconecto dos alimentos naturais, eu começo a não perceber sabores, não perceber o meu limite de saciedade, né? Que está ligado também com a nossa estrutura cerebral, que tem uma conexão profunda com o nosso intestino, né? E aí, no momento em que a gente vai lapidando, vai adquirindo conhecimento, vai pesquisando, vai lendo, vai fazendo experiências de auto-observação, a gente passa para a dinâmica individual. Nessa dinâmica individual, o alimento ele já vai trazer, a gente já percebe mais uma satisfação sensorial, sentimental, emocional, intelectual. E aí a gente entra aqui com essa pergunta: eu tenho fome de quê? Porque no momento em que eu começo a prestar atenção em tudo isso aqui, tem uma emoção ali no fundo. Eu estou comendo porque eu estou com fome, ou tem outras fomes que estão me fazendo comer, tem uma ansiedade, tem uma situação emocional, tem uma agitação, que eu vou lá e desconto na comida, né? Então, é importante aqui, quando a gente pensa no indivíduo que tem uma história, que tem uma vida, né, com estresse, ou com serenidade, como é que eu estou fazendo o meu dia a dia, no meu dia a dia, as minhas escolhas alimentares? Elas são baseadas em conhecimento, em necessidade, ou simplesmente, né, em paradigmas que eu tenho e que às vezes eu estou engessada neles e não me disponho a fazer novas experiências, né? Porque é muito comum na prática, né, de consultório, quando a gente escuta assim, ou mesmo no dia a dia, a vida inteira eu fiz assim, isso não me fez mal. Não, meu corpo hoje está diferente, eu estou noutra fase da vida. Então, quais são as necessidades nutricionais, né, do meu corpo hoje? Né? É importante. E aqui entra a importância, né, do conhecimento e da adaptação às fases da vida, né? Depois entra a dinâmica de grupo, onde a alimentação entra como forma de convivência grupal. Todos nós temos necessidade de buscar, de ter companhia, a celebração de atos sociais, né? Quando eu estudava nutrição, eu morei em pensionato, no Rio de Janeiro. E eu venho de uma família onde a gente sempre teve mesa farta, teve todo mundo ao redor da mesa, sempre muita gente, né? E, às vezes, assim, ali no pensionato, era difícil para mim comer dentro do meu quarto, de frente para a parede. Era muito ruim. Então, tinha uma sala de estudos em cada andar do pensionato, que a gente juntava uma galerinha ali, a turma do andar, né? Fazia, às vezes, uma comida juntos, partilhava a comida, sentava na sala de estudos. Então, aquela busca de companhia, né? E quantas vezes também a gente pensa na qualidade do alimento que a gente escolhe para a celebração de um aniversário, para uma festa, para uma confraternização? Será que eu estou usando esse momento como um momento para agregar a minha saúde, ou eu estou fazendo escolhas que não são positivas, né? Aí entra o prazer do alimento, né? O que eu estou conseguindo escolher de forma equilibrada, né? E depois, se a gente para pensar também na dinâmica de sobrevivência, porque aqui entra também a consciência social, entra a forma de produzir e distribuir os alimentos, se a gente pensar
na agroecologia, na monocultura, na questão dos transgênicos, né? Qual o impacto disso na natureza, no equilíbrio sistêmico do planeta, né? Isso está ligado à escolha que eu faço da comida que eu ponho no meu prato, né? É muito importante a gente estar sempre olhando que quanto mais eu descasco e menos desembalo, mais eu estou exercitando a minha consciência social, a minha consciência ecológica, planetária, né? Eu convido cada um de vocês aqui a estudar aquela encíclica, né, do Papa Francisco, que chama Laudato Si, que fala desse cuidado com a casa comum. E nós estamos inseridos na casa comum. Então, o modelo de plantio que a gente tem hoje, o tipo de alimento que eu compro, eu posso favorecer a agroecologia, posso favorecer sistemas mais naturais de produção de alimentos, né? Posso favorecer pequenos produtores, né? Posso ter minha horta em casa, se eu morar numa casa, né? Quanta coisa que a gente pode fazer que está ao nosso alcance, né? E aí vem essa questão cultural também. O que é mais simples, é mais barato, é mais próximo de mim, da nossa região, vai estar mais nutritivo aquele alimento, né? Que está dentro de uma época de produção, né? Que a natureza criou, né? E aí a gente observa também um outro aspecto, né? As polaridades, né? A subnutrição de um lado, quanta gente, né, na miséria, passando fome, e quanta gente com a supernutrição, muitas vezes desperdiçando alimentos, né? Jogando coisas fora. Alimento é algo tão sério, tão divino, né, que a gente precisa pensar aonde vai, assim, as consequências das nossas escolhas e daquilo que a gente põe no nosso prato, né? E depois a gente pensa também que está tudo junto, né? Essa dinâmica do absoluto, aonde à medida que eu vou desenvolvendo todos esses potenciais que eu tenho, eu vou começando a perceber uma liberdade de escolha maior. E aqui é a nossa meta. E lapidando o nosso hábito alimentar para que a gente não seja dominado por necessidades assim que às vezes podem ser mudadas, né? Então, aí o alimento, eu me pergunto, esse alimento que eu estou pondo no meu prato, esse alimento que eu estou comprando, ele traz vida para mim? Ele traz vitalidade? Ele traz saúde? Ele me ajuda num processo de preservação do planeta? Então, aqui, se eu paro para pensar até lá em quem produziu o alimento, naquela sementinha que germinou na terra, na água que irrigou aquela terra, quanta coisa está por trás dos alimentos que eu escolho, né? E aí, isso também é um processo de comunhão de vida, né? Então, é isso, né? A nutrição vai muito além daquilo que a gente coloca na boca. Para isso, a gente precisa avaliar sempre, né? Como que está a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde relacional, porque a nossa saúde é o resultado colhido das nossas escolhas diárias. E isso vem desde a nossa infância, desde a nossa infância. É um processo que o corpo ele vai tendo uma memória, né? Qual é a memória que eu estou plantando no meu corpo, né? Nas crianças que estão chegando, né? Então, para isso, tem que pensar assim, qual é a motivação que está por trás
desse alimento que eu estou comprando, que eu estou preparando, que eu estou pondo no meu prato? Quais as consequências? Avaliar também como que está o autoconhecimento e a autopercepção. Isso é uma riqueza. Todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, que a gente vem fazendo nesse retiro das 7 portas, é fundamental. Cada palestra tem um peso enorme, né, na melhoria do nosso processo de autoconhecimento e da nossa autopercepção. Isso aqui, gente, é um processo evolutivo muito rico, né? E está aqui na nossa casa, dentro da nossa casa, essa oportunidade que a gente está tendo de participar desse retiro. Ainda que a gente, né, consiga, um dia faz 10%, outro dia faz 20%, outro dia faz 50%, mas é sempre um movimento, né, de crescer. À medida que eu tomo consciência, eu posso praticar, né? Então, essa frase aqui, olha só, é do século II antes de Cristo. Eu acho ela muito bacana, porque ela fala: manter a ordem em vez de corrigir a desordem é o princípio básico da sabedoria. Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede, ou forjar armas com a guerra já iniciada. Né? Isso é um princípio de sabedoria, né? Então, isso aqui é de uma riqueza imensa, um presente que a gente tem. Cada um de nós tem um relógio biológico, que também é chamado tecnicamente de ciclo circadiano, que regula todo o nosso movimento bioquímico, hormonal, cerebral, todo o nosso movimento de vida está aqui, dentro desse ciclo, desse relógio de 24 horas. Né? Então, vamos pensar assim, olha, aqui, ó, 6 horas da manhã, o dia está começando, nesse período agora, né, o dia está amanhecendo. Então, o corpo começa a despertar. Aí, eu levanto, é uma dica para a gente ter essa prática, né, todos os dias. Na hora que você levanta, abre a janela, chega a cara no sol, se possível, se não tiver sol, protege o nariz se estiver fazendo frio, para a gente não respirar aquele ar gelado, né? Mas é importante olhar a luz do dia e piscar e respirar fundo. Olha, por que isso? Aqui dentro do nosso globo ocular tem o nervo óptico, que está conectado com o nosso cérebro. Então, é como você ligar o interruptor. Está na hora, está de dia. Acorda aí, cérebro, acorda aí, corpo, né? Aqui a gente começa a ter um aumento da pressão sanguínea, e aqui, por volta de 7h30, começa a redução da produção da melatonina, que é aquele hormônio que nos ajuda a dormir, que induz ao sono. Então, o dia amanheceu, a gente levantou, a gente acordou, a redução da melatonina para quê? Para despertar. Aqui, gente, o que a gente aprendeu até agora sobre a importância desses cuidados? Aqui está uma excelente hora para a gente beber água. Então, aqui, bebeu a água, se possível, morninha, a irmã Graciela já falou disso várias vezes, né? A água morna, ela tem a possibilidade de ajudar o corpo a limpar aquelas secreções que ficam paradas durante a noite. A gente respira, aquilo fica meio ressecado na garganta, né? Então, quando a gente vai lavar uma louça
e põe uma aguinha morna na louça, não ajuda a limpeza? Porque a água morna, ela ajuda a amolecer né, alguns resíduos, e isso não é diferente com o corpo da gente. Então, aqui é uma hora importantíssima para a gente beber água, né? E quando chega em torno de 8h30, aumentam os nossos movimentos peristálticos, que são os movimentos do aparelho digestivo, que tem músculos que fazem assim, ó, que contraem, né? Esses movimentos peristálticos, ligados, né, com essa água que a gente acabou de ingerir, eles ajudam a estimular o intestino. Então, é excelente, quando você acaba de beber água, o intestino funciona logo depois. É excelente, porque já limpa, você já elimina fezes, elimina aquela sujeira que ficou parada. Né, beber a água nesse horário é uma coisa assim, é um segredo de saúde, né? Se possível, para quem der conta, 2 copos de água morna, bebendo, né, devagar. Se não der conta de 2, toma 1. Se não der conta de 1, toma meio. Daí a 15 minutinhos toma mais meio. Daí a 15 minutinhos toma mais meio. Importante é achar o seu jeito de beber essa água, né? Depois, quando chega em torno de 10 horas, o corpo está num estado maior de alerta. Já estamos assim, a 1000 por hora, em termos de vitalidade, de atividade. Aqui, ao meio-dia, né, o sol está a pino, né? Então, é um momento que a gente tem melhor digestão. Então, é bom a gente colaborar com o corpo no processo de eliminação dos resíduos que ficaram parados durante a noite, que foram limpos durante a noite, porque aí o corpo vai se limpando e, quando chega nesse horário, ele consegue um melhor trabalho digestivo, certo? Aí a gente tem nossos trabalhos, nosso dia a dia. Vai chegando em torno das 17 horas, que a gente já se movimentou bastante, a gente está aqui nesse horário com uma grande eficiência cardiovascular e força muscular também. Depois, já trabalhamos o dia inteiro, está na hora que a luz do dia começa a diminuir. Então, a natureza entra num processo de repouso, e é bom a gente entrar nesse mesmo ritmo, porque tem aqui uma maior pressão sanguínea e a maior temperatura corporal, decorrente de todo esse trabalho. Então, é importante a gente pensar assim, se aqui começa um declínio do dia, da luz do dia, e eu vou partir para a noite, é bom, nesse horário, eu tenha uma refeição leve, se possível, um caldo, se possível, legumes cozidos, coisas que não demandem do corpo. Aí vocês podem me perguntar, mas se está com maior pressão sanguínea, se está com maior temperatura corporal, não é bom? Isso aqui é um processo natural, fruto de uma coisa crescente, mas daqui para frente vai decrescer. O que é aqui? Olha, produção de melatonina. A melatonina é o quê? É o hormônio que induz ao sono. Então, se eu tenho o corpo todo se movimentando para induzir ao sono, eu vou ter uma redução desses movimentos peristálticos que estavam em alta aqui de manhã. Agora, à noite, eles estão em baixa. É como se fosse reduzindo a velocidade até entrar num processo de repouso. Então, a gente precisa dar ao corpo os nutrientes adequados numa refeição leve, que não exija do corpo fazer hora extra na hora que ele tem que descansar e se refazer, se restaurar do trabalho do dia.
Aí, quando tem aqui, ó, sono mais profundo, aqui tem menor temperatura corporal e menor pressão sanguínea. Aí, quando a gente fala assim, nossa, eu acordo, né, de madrugada, aí a gente pode ver, assim, que quem come muito e vai dormir, é como se você pede para o seu corpo trabalhar na hora que ele quer descansar. O que significa isso em termos de prejuízo para o corpo? Tem um trabalho que chama metabolismo basal. O que é isso? É, a partir daqui, o corpo entrar num processo de repouso e redução de todo o trabalho e faz uma faxina. Essa faxina e também a produção de alguns hormônios, de algumas substâncias, só acontece quando a nossa fábrica de muitas substâncias e muitos hormônios, ela acontece quando a gente está em sono profundo. Se a gente não entra nesse estágio, a gente não consegue se restaurar. E aí, eu lembro aqui de uma coisa, né? Muita gente gosta de, às vezes, né, tomar bebida alcoólica, né, à noite. Então, eu convido a fazer, né, um cuidado maior, porque a bebida alcoólica ela leva a um estado de sedação. É um sono diferente, não é a mesma coisa que sono profundo. Isso causa prejuízo, atrapalha o trabalho do fígado, né? Sem contar, assim, uma vez ou outra que a gente tem até um evento, assim, uma celebração, né? Uma coisa simples, né? Com moderação, para a gente também fazer parte de um processo né? De confraternização. Mas lembrando, gente, né? Tudo tem um horário adequado e tem horário que não é adequado. Então, as nossas escolhas, elas têm que ser pautadas em conhecimento e autopercepção. Se eu sei que determinadas coisas não me fazem bem nessa faixa etária que eu estou, meu corpo se ressente no dia seguinte, para que eu vou fazer aquilo? Para quê? Né? Sem ser indelicada, há pouco tempo eu fui, né, para o interior, né, para a casa de parentes. Então, aquele carinho, aquele amor, todo lugar que você chega, todo mundo tem uma mesa farta para te receber. Mas, assim, se a gente for fazer tudo, a gente sai de lá passando mal. Tem que chegar aqui e fazer uma semana de desintoxicação. Porque os excessos fazem mal para a gente, né? Então, quando chega de manhã, se a gente segue esse ritmo do corpo, a gente vai acordar bem disposto, isso é sinônimo de saúde, e é melhor aquilo que a gente consegue fazer, mesmo que não seja o 100% ideal, mas se for 70%, 60%, porém com constância, é melhor do que aquilo que eu faço um dia bem, outro dia eu não faço nada. O corpo não gosta desses sobe e desce. O corpo precisa de uma estabilidade metabólica. E isso precisa da gente descobrir qual que é o nosso ponto de equilíbrio, né? E aqui eu quero falar também do sistema nervoso, porque todo esse trabalho de relógio biológico tem alguém que comanda, né? Tem um maestro comandando tudo isso, né? Que é o nosso cérebro. Então, dentro dele tem aqui a raiz, né, do nosso sistema nervoso, que se divide em sistema nervoso central, que está o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é tudo que sai desse sistema nervoso central. Aqui dentro desse nós temos o sistema nervoso somático, que é o do corpo, o sistema nervoso autônomo, que funciona sem a nossa interferência, e temos o sistema nervoso entérico, é o nosso intestino, que tem uma semelhança com o cérebro. Eu recomendo que a gente estude muito sobre o nosso intestino.
e cuide muito da saúde do nosso intestino, porque o intestino e o cérebro partem do mesmo, da mesma fonte embrionária, quando a gente ainda é um feto, né? Então, as mesmas células, as mesmas estruturas, né, que a gente tem no intestino, as mesmas substâncias que a gente produz no intestino, também a gente produz no cérebro. Então, vamos, né, cuidar da qualidade, né, e da limpeza do nosso intestino, da saúde do nosso intestino, né? E quando o alimento entra na nossa boca, que ele que caminho que ele faz, né? Então, eu uso aqui o caminho do alimento, né? A estradinha que ele vai percorrer da boca até ser eliminado em forma de fezes, né? Então, quando a gente ingere o alimento, ele está na boca, precisa de uma mastigação adequada. A língua, os dentes vão trabalhar, a saliva vai entrar, aqui, ó, as glândulas salivares vão entrar em ação, e esse trabalho alquímico também, né? Ele vai trazer a quebra dos carboidratos, porque tem os diversos tipos de nutrientes, né? Tem os carboidratos, tem as gorduras, tem as proteínas, sais minerais, vitaminas, etc. Macronutrientes são proteínas, gorduras e os carboidratos. Aqui na boca, com o trabalho dos dentes e da saliva, a gente tem a trituração e a quebra das ligações dos carboidratos, as ligações químicas. Quando ele chega no estômago, ele desce aqui, né, pelo esôfago, chegou no estômago aqui, ó, ele vai sofrer a ação, quer dizer, vai receber, né, uma usina química, bioquímica, de sucos gástricos que vão quebrar as proteínas, as ligações das proteínas em tijolinhos, que são os aminoácidos, né? Então, o papel de cada etapa é fundamental, porque o estômago não tem dente. Então, se a gente não mastiga bem, a gente manda para o estômago o alimento mal preparado. Aqui vai entrar uma porção de substâncias químicas que vão somadas ao calor, à acidez. Se tiver mal digerido, ou se a gente tem, né, costume de tomar líquido junto com a refeição, a gente vai dilatando o estômago e ele não consegue fazer aquele movimento contrátil adequado para poder trabalhar a quebra e a preparação para o processo digestivo que vem seguindo aqui, a absorção, cada parte tem a sua função. E aqui, quando chega no intestino, ele vai ser processado, cada lugar tem a casinha aonde vai entrar cada tipo de nutriente, né? E aquilo que não é aproveitado, junto com a água, vai aqui, ó, se a gente não ingere água, o estrago que a gente faz nesse intestino, gente, é impressionante. Muitos casos de câncer no intestino poderiam ser evitados, principalmente com a ingestão adequada de água e de alimentos adequados, de um processo digestivo. Onde começa uma inflamação, começa a atrapalhar uma porção de coisas, né? Então, é um processo muito complexo, muito maravilhoso, muito divino, muita sabedoria que tem em cada célula, porque isso aqui funciona sem a gente ter, assim, um pingo de interferência, né? Aqui eu peguei lá, ó, um pedacinho da parede do intestino, e tem essa foto aqui, que mostra, aqui é dentro, essa parte que tem essas franjinhas aqui, são as microvilosidades, aonde o alimento, né, o bolo alimentar vai passar, e
aquilo que é importante vai entrar para a célula. Quando vocês estão vendo aqui essas ligações, as células do intestino, elas têm que ficar bem juntinhas, assim, ó, não pode ter nem uma frestinha passando no meio delas. E quando a gente não tem alimentação adequada, a gente começa a gerar inflamações nessa mucosa. E aqui começa um estrago, porque aí entram coisas pela parede intestinal que não deveriam entrar, e causa inflamação, né? Então, como que é o melhor caminho, né? A gente não precisa ficar entrando muito em detalhe do que é negativo, mas é importante ter conhecimento do que pode vir se a gente não fizer boas escolhas e bons hábitos no dia a dia. Aqui eu convido vocês para ter como meta, como aquilo que é mais importante de toda essa fala minha, é a parte prática do nosso trabalho aqui. Isso aqui, gente, é a primeira atitude positiva em busca de uma saúde do aparelho digestivo. Primeira coisa, como que eu me alimento, né? Primeira coisa é a respiração. Onde que entra essa respiração? Para quê? Gente, com a respiração, a gente fez lá no comecinho, né? Vamos fazer de novo? Prestando atenção no ar que entra pelo nariz, sai pela boca. Vocês percebem que à medida que a gente faz cada respiração profunda, a gente vai sentindo mais relaxamento? À medida que a gente relaxa, a gente se torna mais presente. E se a gente se torna mais presente, a gente reduz a nossa compulsão. Aqui é um segredo importantíssimo. Respiração, oxigenação, relaxamento, reduz a compulsão. Quando o corpo está bem oxigenado, a nossa absorção dos nutrientes, ela é mais potente, ela é mais plena. Por que que acontece? O estresse, a falta de consciência, de autopercepção, não ajuda o corpo nesse processo digestivo. Vocês já perceberam quando a gente está assim, muito agitada, muito tensa, come, e vai assim, compulsivamente, parece que dá um peso assim no estômago, dá um mal-estar, a gente fica com aquilo assim, uma sensação ruim, não é? Presta bem atenção, reflete um pouquinho, vai aí nas memórias para você ver, né? Por isso é importante a coluna estar ereta. Por quê, gente? Olha só, eu tenho, faz de conta que aqui, ó, é o prato que está na minha mão, na minha frente. Se eu estou assim, debruçada em cima do prato, primeiro, é o prato que está comandando, está me puxando, não sou eu. Essa posição, ela traz para a gente autodomínio sobre a comida, traz maior consciência. No momento em que eu estou com a coluna ereta, melhora a circulação da nossa energia, do fluxo energético. E o estômago fica livre. Olha a diferença. Debruça assim, fazendo de conta que você está comendo debruçada. Debruçado, em cima do prato. E faz assim para ver a diferença. Aí você pega o garfo, tira uma porção no seu prato e leva o garfo até a boca, solta o garfo, solta o talher e mastiga. Mastiga, mastiga, até sentir que o alimento virou um caldinho na sua boca. Isso ajuda a gente a
perceber sabores, texturas, quebra os alimentos da forma adequada, libera, estimula a entrada da saliva. Quanto mais a gente mastiga, mais as glândulas salivares produzem a saliva, que tem também uma função antisséptica. Sabia disso? A saliva, ela produz também, ela tem também essa função, produz um trabalho de limpeza. Por quê? Como ela tem assim, um teor não ácido, e sim alcalino, ela ajuda o corpo a se livrar de algumas possíveis contaminações num nível pequeno, lógico, porque as intoxicações alimentares é porque aquilo que a gente, né, quando você come um alimento e percebe que ele está com cheiro diferente, com a cor diferente, com alguma coisa estranha, né, é nesse processo aqui você já barra. Opa, isso aqui não está bom, não. Tira fora do prato. Agora, para isso tudo, o que acontece? Tem que ter atenção plena, tem que ter presença. Então, é nesse processo de respiração, de coluna ereta e de percepção é que a gente se torna plenamente presente no ato de comer, certo? Então, a gente fazer de cada refeição uma meditação é a chave. Imagina aí a chavinha da fechadura da nossa qualidade de vida e da nossa saúde. E é importante a gente lembrar que nesse processo de mastigação, a saliva faz o papel de molhar o alimento. Muita gente fala assim, mas eu sinto sede na hora da comida. Sente sede, toma suco, toma refrigerante. Olha, isso é um dos maiores estragos que a gente pode imaginar para a saúde da gente. Porque não tem compatibilidade com o processo digestivo, você jogar mais líquido na boca, é a saliva que tem que fazer esse papel. É a saliva, ela é o nosso líquido sagrado que o corpo produz, é ela que tem que estar aqui presente. Agora, a saliva é basicamente, né, uma água produzida pelo nosso corpo. Ela precisa de água. Precisa de água. E de onde que eu vou beber essa água? No dia a dia, não na hora da refeição. Eu tenho a manhã inteira, até a hora da refeição, para eu beber água. E não na hora da refeição. Então, lembrar, até meia hora antes, tudo bem, beleza. 1 hora e meia depois, beleza. Agora, durante, nunca, 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 porque isso traz um estrago. E quem prepara o alimento? Convite que eu faço para a gente fazer um exercício agora. Todo mundo esfrega as duas mãos, uma na outra. Olha só. Esfrega as mãos. Fecha os olhos. Respira fundo. Vamos junto? Todo mundo comigo aqui? Agora, para e põe uma mão de frente para a outra. Presta atenção no campo vibracional que a gente cria quando faz isso. Agora, você imagina esse campo vibracional positivo, amoroso, preparando um alimento. Olha que maravilha, gente. Está aqui, ó, nas nossas mãos. É uma coisa muito bonita, não é? Então, aqui a gente pensa o quanto que é importante cozinhar com amor,
reconhecer o valor do alimento, ter respeito pelo alimento que a gente está preparando e valorizar também o nosso próprio trabalho quando a gente está manipulando um alimento. E depois, quanto que custa uma alimentação saudável, né? Quanto mais simples, mais natural, mais pura, mais saúde. Isso é um investimento para a nossa vida, né? Em qualquer faixa etária. E aí, o que comer? O alimento que traga a prosperidade nutricional, que atenda às nossas necessidades individuais, de acordo com a nossa faixa etária, de acordo com a fase da vida, com o tipo de atividade que a gente tem. Nem tudo é para todo mundo, né? Precisa da gente buscar aquilo que é importante e necessário para nós, né? Mas perceber que existem diferenças, tem a base do que é bom para todo mundo, mas nós temos as nossas particularidades. Nós somos individualidades bioquímicas também, né? Então, a gente pensar na alimentação em mudanças ou estabelecimento e respeito de alguns pilares, né? Primeiro pilar, acho que é isso que a gente está trabalhando em todo esse processo do retiro, né? Que é tudo uma mudança de mentalidade. A gente sair da caixa, pensar fora da caixa, né? A gente se arriscar em fazer experiências novas, positivas, né? Conquistas, tanto para aquilo que não, né, que eu posso deixar de fazer, que não me agrega hoje, como também para introduzir gradualmente aquilo que eu preciso hoje. E aqui, ó, é uma dica também muito importante, muito prática, que a gente falou da água, a importância da água. Gente, para respirar, a gente precisa de água. Para digerir os alimentos, a gente precisa de água. Para o nosso cérebro funcionar, a gente precisa de água. Aí, nesse período que está com essa seca, né? Quanto que a gente precisa beber mais ainda? E é natural, no inverno, a gente não sentir sede, mas precisa da gente ficar atento, porque a falta da água vai trazer dificuldade de raciocínio, pode trazer tonteira, pode atrapalhar a nossa imunidade, né? O intestino fica preso, a gente não tem processo digestivo adequado, a absorção dos nutrientes fica prejudicada. É um efeito em cascata completamente nocivo e que, olha só, gente, água, todo mundo tem água, é uma bênção que a gente tem, né? Então, não vamos negligenciar, né? Esse cálculo aqui, ó, é básico, porque cada um tem um peso, tem uma estrutura corporal. Então, para eu saber quanto de água eu tenho que beber durante o dia, eu vou pegar 35 ml e multiplicar pelo meu peso atual em quilos. Vai dar o total de água que eu preciso beber durante o dia, certo? Então, pega a calculadora, ou o lápis, ou a caneta e faz logo agora a continha aí, tá? Pega o seu peso, multiplica por 35 e vai dar a quantidade de ml de água que você tem que beber por dia, certo? Nesse caso, você vai pensar, nossa, é demais, eu não dou conta. Põe um pouquinho assim, ó, e bebe a cada intervalo de meia hora, você vai ver que isso é um hábito que a gente cria, né? Hábito.
eu vou assim, compartilhar com vocês uma coisa, né? Quando eu era estudante universitária, eu não tinha o hábito de... Assim, meu hábito era, assim, eu gostava muito de adoçar demais, né, o meu café com leite, que eu tomava na época, hoje eu não tomo mais, né? Mas à medida que eu fui me aprofundando no curso de nutrição e fui aprendendo algumas coisas, eu assim, gente, isso aqui não tem nada a ver, né, preciso ser inteligente, a meu favor. Então, eu comecei a tirar os mini metas para mim. Cada semana eu tirava um pouquinho daquele açúcar que eu punha. Aí passava um tempinho, tirava mais um pouquinho. Passava um pouco, tirava. Eu cheguei ao ponto de não precisar de pôr mais nada de açúcar. E aí, o que aconteceu com o meu corpo, com o meu paladar? Ficou mais sensível. O dia que eu fui comer um doce em algum lugar, né, com uma colega minha, eu não suportei, me doeu aqui na articulação, porque o corpo foi adquirindo um novo hábito, uma mudança fisiológica, ela precisa de mais ou menos 3 meses para ela se estabelecer, né, como uma rotina bioquímica dentro do corpo, uma rotina fisiológica. Por isso que eu falei quanto que é importante a gente ter rotinas, ir mudando, mas assim, fazer processos graduais dentro do que a gente dá conta, para não ficar fazendo zigue-zague, né? Porque aí a gente vai ter uma mudança mais estável, mais significativa e sem muito estresse, né? Porque o estresse também nos prejudica. Comer alimento de verdade, aprender a olhar a lista de ingredientes que tem atrás, né? De cada embalagem, se possível, não ter embalagens, ter o alimento para descascar, mas olhar a comida de verdade. Depois, autodomínio também, ter equilíbrio. Essa aqui é uma coisa que fala, assim, uma técnica stop, né? É para a gente, stop, S de parar, né? A gente adquirir uma observação, a gente respirar, né? É um processo que faz a gente acalmar, parar, observar, se perguntar: eu preciso disso? Isso vai me fazer bem? Isso está alinhado com os meus propósitos de vida? Pronto, aí recomeça. Num outro patamar, com autodistanciamento, a gente enxerga mais longe, né? E depois, cuidar da higiene do sono, que acho que já todo mundo sabe, né? Que tem uma série de questões, né? Da gente ir reduzindo a luz, reduzindo o estímulo, a gente reduzir telas de celulares, né? A gente reduzir televisão, a gente reduzir coisas que deixam a gente agitado, né? Isso é um trabalho que cada um tem que descobrir o seu caminho, né? Depois, tem uma questão que a gente pensar assim, na qualidade dos alimentos. Eu não estou com esse slide aqui nesse PowerPoint, nessa apresentação, mas tem uma... Deixa eu parar aqui, me ajuda aí, Magno, para eu parar a apresentação. Eu fiz um ESC aqui. Você pode... É só voltar lá para o Google Chrome, que lá você consegue. Oi? Volta para o navegador. Aí, isso, pronto. Aí tem então, algum lugar aqui, ali, parar a apresentação, alguma coisa assim. Peraí. Lá no Google Chrome tem um pop-upzinho, tem 2 telas, né? Clica lá de novo, onde você foi aí. Lá embaixo. Aqui? Não, lá, do lado do seu Excel, lá, onde está aquela bolinha. Ah, tá. Isso. Ele pode clicar que você vai ver que tem aquele que fica lá onde você oculta ele, sabe? Olha lá, tá vendo? Do lado. Você não viu?
Espera aí que deu um tilt aqui que eu não estou... eu estou com 2 abertos aqui. Clica nesse aí você interrompe. Não estou... Deixa eu ver. Interromper compartilhamento. Pronto. Certinho. Tem alguns slides que a gente fala da vitalidade dos alimentos, né? Os alimentos, eles transmitem um grau de vitalidade ao nosso corpo. Então, os alimentos que transmitem mais energia e os que transmitem 0 energia, ou tiram a nossa energia, tiram a nossa vitalidade, né? Eu vou tentar ver com o Magno depois como é que eu mando para vocês no grupo os alimentos biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos, tá? E também alguma referência bibliográfica para quem tiver interesse em pesquisar, em ler, tá? Eu ponho no grupo das interações o nome do livro e vou ver como é que eu faço para mandar, porque nesse livro que eu estou falando, ele chama Você Sabe Se Alimentar? Eu acho que eu tenho aqui, só um minutinho, deixa eu ver. Aqui, gente, esse livro aqui, ó, é um livro muito interessante. Tá ao contrário, né? Você Sabe Se Alimentar? Ele foi editado há mais tempo pela Paulus. Não sei hoje se ainda encontra, mas, né, na estante virtual, vocês devem achar. Aqui tem eles falam de uma forma muito lúdica, com desenhos, é uma leitura gostosa que dá umas boas pinceladas. Não é um livro técnico, é um livro que vale a pena procurar, tá? Não sei se ainda encontra, né? Eu já dei muitos desse livro de presente, né? Já recomendei, já tive no consultório, porque ele, de uma forma lúdica, ele fala de coisas muito importantes. E essa questão da mudança do hábito alimentar, porque nós não temos tempo aqui de entrar em muito mais coisa, né? Para dar tempo de vocês perguntarem também, da gente conversar um pouquinho, né? Então, eu ponho lá no grupo e falo um pouquinho, vou ver se eu tiro uma foto, se facilita para vocês também, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, assim, algum compartilhamento? Nazaré. Eu fiz uma pergunta lá no chat, depois você vê lá, aí... Espera aí, deixa eu pôr aqui o chat. Espera aí que eu não achei aqui. Mas eu já faço a pergunta. Faz que aí a gente, todo mundo... É porque me orientaram, uma pessoa me orientou a fazer o uso da semente do mamão, vez por outra eu engoli mesmo inteira, sem mastigar, uma colher da semente do mamão, e a pessoa me disse que essa semente inteira, ela ajuda o intestino, eu acho, a fazer uma movimentação. Por isso que eu fiz a pergunta lá, como é que dá o nome desse movimento do intestino, que diz que é uma coisa boa para nós. Eu não sei se é isso, se é do intestino, deve ser, ou é um movimento no próprio estômago, porque o estômago é cheio de... tem
como é que a gente chama? É cheio de músculo, não? Dentro do estômago? Todo o nosso aparelho digestivo, imagina um tubo, você viu lá no desenho, né? É um tubo cheio de voltas, né? Aquilo ali tem uma estrutura muscular. Agora você imagina, né? Daqui até sair, quantos metros? É uma estrutura de parede que tem uma força, tem fibras musculares. Então, ele tem uma inervação, tem uma vascularização, né? E ele tem que fazer esse movimento, né? Agora, é um conjunto, sabe, Nazaré? É um conjunto de coisas. Então, por exemplo, se você come, muito tempo já se falou que a semente do mamão inteira, ela ajuda, né, como laxante, que a semente mastigada, ela ajuda como vermífugo. Então, assim, tem muitas coisas que têm o seu aspecto positivo, mas tem que ver, assim, com qual a finalidade você vai usar aquilo, né? Porque, às vezes, a finalidade para um é uma, a finalidade para outro é outra. E como que aquilo vai ser usado pelo seu corpo dentro de um contexto? Como que está a sua alimentação? Como que está a sua ingestão de água? Né? Se eu falo assim, come a semente do mamão, mas aí digamos que você não tem o hábito de tomar água, entende? Tem que começar pela água. Tudo funciona no nosso corpo se as coisas começam no seu devido lugar, no seu devido lugar, na sua devida demanda, né? Precisa avaliar se está tudo num contexto de equilíbrio, porque o nosso corpo foi, eu repito, né? Ele foi criado por Deus e tem tudo para funcionar perfeitamente. Então, estou mastigando bem? Estou respirando bem? Estou fazendo aquela mastigação, aquela preparação do alimento devidamente? Uma dica que eu quero dar também: o que eu ponho no meu prato? E, de maneira geral, vamos pensar aqui o prato, ok? Passa uma linha no meio do prato, ok? Dividir ele ao meio. Imagina, o prato está aqui, um círculo, aí eu passo uma linha nele. E aqui, na metade, eu passo uma outra linha. Nessa parte que ficou aqui, né, essa metade, 50% desse prato, eu preciso priorizar verduras cruas, verde clara, verde escura, não tem só alface e tomate, né? A gente tem uma infinidade, né, de alimentos, ervas. Olha só, se você parar para pensar, você pega ali verde claro, verde escuro, põe salsinha, põe cebolinha, põe hortelã, põe manjericão, põe folhas, né, a folhinha do coentro, que muita gente às vezes não gosta, põe na salada crua, fica uma delícia. Então, é uma riqueza, uma possibilidade de variações que traz, assim, só benefício para a gente. E a variedade é que traz essa plenitude nutricional, essa riqueza nutricional, cada dia a gente procurando por alguma coisa a mais. E aí vem cenoura, beterraba, iacom, pepino. Iacom, muita gente talvez nem todos saibam, né? Iacom é uma raiz, ela tem uma semelhança com a batata doce por fora, mas dentro ela parece uma maçã. A textura, você mistura em maçã com pera. Espera aí, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, é como se você misturasse maçã e pera, imagina. E aí, ela
tem um sabor adocicado. Ela é excelente para a saúde do intestino. Ela alimenta as bactérias do bem que moram no nosso intestino. Então, tudo é uma questão assim da gente também ir buscando esse equilíbrio no prato da gente. Então, metade desse prato está com verduras, legumes, né? Pode ter uma parte cozida também, mas de preferência ter uma boa parte crua, né? Isso a gente vai comer primeiro. Por quê? No momento em que eu como as verduras cruas, eu vou estimulando esse movimento peristáltico, o movimento do estômago, e começa a fazer assim um tapetinho lá no estômago com alimentos que são mais leves, mais sutis, mais suaves, que não exigem uma carga ácida muito forte do estômago. Está tudo preparadinho ali dentro do estômago para receber o bolo alimentar. Então, eu mastigo as verduras, as folhas, os legumes. Aquilo vai chegar no meu estômago, vai começar um movimento peristáltico, um movimento de ascensão daqueles líquidos que vão se misturar. Quando vem a outra parte do prato, que está com um percentual proteico, quais são alimentos, né, que têm mais proteína? Aqui a gente não precisa pensar só na carne, né, como muita gente tem o hábito, mas eu diria assim que não precisa ter medo, né, de experimentar, colocar ovo, colocar ou as leguminosas, por exemplo, grão de bico tem um teor muito grande de proteína. Então, e também a parte ali dos carboidratos, que aí vem um arroz integral, ou um inhame, ou uma mandioca, ou um macarrão, né? Aí vai ter outras questões, né? E o glúten, isso e aquilo, não estou querendo, agora não dá para entrar, né, em outros desdobramentos, que precisaria de outro assunto, né? Mas se a gente pensar de modo geral, né, pensa metade desse prato, verduras e legumes e ervas, né, de preferência cru, para a gente ter bastante energia vital, colocar brotos nessa metade, que aí a gente se potencializa de energia, e depois vem com a outra parte, né, cozida, que aí completa dentro de um hábito, de um equilíbrio, tendo proteína, fontes de proteína e fontes de carboidratos, ok? Então, por isso, eu como batata, ou mandioca, ou inhame, ou arroz, não é tudo ao mesmo tempo, é um ou outro, ou outro, ou outro, porque eles fazem parte do mesmo grupo nutricional. Então, a gente precisa ter, em cada refeição, um equilíbrio, né, de todos esses grupos dos alimentos, certo? Em cada refeição. Então, mesmo à noite, né, se à noite eu vou tomar um caldo, mas esse caldo precisa também ter proteína, né? A gente não pode pôr só um grupo de nutrientes, precisa pôr um pouquinho de cada grupo, pensar nas cores, porque as cores também fazem parte, né, desse equilíbrio, né? E variar, ok? A Maria Beatriz e o Nestor. Quem quer fazer a pergunta? Seu microfone está fechado, Nestor. Respondi, Nazaré? Abriu, né? Respondeu, obrigada. Tá. Me diz uma coisa, Cecília, eu preciso comprar esse livro que você citou. Você pode passar no grupo o endereço dele, Sim. qual a impressora que imprime? Eu ponho eu ponho no grupo, eu não sei se a Paulo está vendendo, ou as Paulinas, mas
se você tiver possibilidade de pesquisar na estante virtual, ou até na Amazon, livros usados também, na estante virtual é fácil de achar, tá? Sei. Não, porque eu gostei muito da tua palestra e você mostrou esse livro, e eu vou ver se eu consigo encontrar, sabe? Ok, eu vou mandar Tá algumas ótimo. indicações bibliográficas também, viu? Tá bom, obrigado. A Rosângela, Posso fazer a pergunta? Beatriz, sim. boa noite. Boa noite, Beatriz. Tudo bom? Sim. Então, eu queria saber com relação à questão de queimação e azia no final da tarde. Né? Geralmente, né, é meu esposo, ele sempre tem queimação no final da tarde. Por exemplo, se ele chega do serviço e lancha, sempre dá queimação no final da tarde. E no meio, já, no meio da tarde. Olha, precisa olhar, fazer uma análise mais profunda disso aí, né? Porque a queimação, ela é um excesso de acidez que está subindo ali pelo esôfago, né? Então, o estômago pode ser, né, uma porção de situações envolvidas, né? Tem que avaliar o tipo de temperamento, tem que avaliar o tipo de alimentação, esses dados todos que eu passei, se toma líquido com a refeição, se mastiga o alimento, se come tudo de uma vez, né? Então, por esses pontos que eu coloquei, assim, como algumas pistas, você pode ter, né, alguns indicativos, mas é importante fazer uma avaliação clínica, né? Porque, né, a azia, ela fala de muitas outras coisas, né? E Sim. principalmente ver como que está o estilo de vida, né? Tem muitas coisas por trás, né? A gente não pode afirmar nada sem conhecer a realidade e sem passar por uma avaliação mais profunda, né? Aí, O excesso de se eu tiver- carboidrato Oi? o excesso de carboidrato pode causar isso? O excesso de tudo, De tudo, excesso, né? volume excessivo pode causar, pode ser volume excessivo, falta de mastigação, às vezes alguma situação delicada, né? Tem que avaliar, fazer, né, alguma, né, observação, comer menos, de poucas, né, as refeições mais fracionadas, mas fazer aquele processo que eu falei ali, Sim. já respirar, manter a coluna ereta, soltar os talheres enquanto mastiga. A gente não vai dar conta de comer, eu diria que come quase que metade do que está habituado se você parar para fazer isso. Começa pelo simples, né? Sim. Pelo comportamento frente ao alimento. É tudo junto, né? Não estou dizendo que o remédio é esse, porque eu não posso falar o que é e o que não é, né? Sim. Mas aquilo aí nesse contexto eu pus algumas pistas que vale a pena experimentar. Beleza. Respirar fundo antes de começar a comer, umas 3 a 5 vezes, manter a coluna ereta, colocar cada porção na boca, soltar o talher e mastigar até virar caldinho na boca. Isso é fácil? É dificílimo, é dificílimo. Não é simples isso. Mas aí começa muita coisa. Há algumas perguntas que estão saindo aqui, mas eu não consegui acompanhar todas. Eu não sei quem que foi depois. Respondi, Beatriz? Sim, respondeu. Você está onde? Gratidão. Você está onde? Belo Horizonte. Ah, então vai no centro de vida com ele, fazer uma consulta com a Emagracima. Vou procurar. Participar do workshop, né? Sim. Tá perto. Tá perto.
Nestor, mas tinha outras pessoas perguntando aqui que eu perdi aqui. Ô, Magno, você podia me ajudar aí nessa sequência aí das perguntas. O próximo tá lá é o Nestor, né? Nestor? Na verdade é porque eu acho que ele não abaixou a mão ainda. Isso. Mão levantada não tem ninguém mais, não. Eu acho que Ninguém pode encerrar, se for o caso, sem problema. Falta só 4 minutinhos. Oi? Se ninguém tiver dúvida, fica ao seu critério, se quer encerrar. Alguém falou de frutas, que eu não... sumiu aqui da minha tela a pergunta. No chat? Frutas cozidas faz diferença no açúcar? Na fruta? É isso que a pessoa falou. Eu não entendi bem a pergunta. Outra pessoa também perguntou, comer de 3 em 3 horas ou quando tiver fome? Olha, naturalmente, se você come equilibradamente, o corpo vai pedir de 3, mais ou menos. Se você tem uma atividade regular e come de forma equilibrada, observa para você ver. Eu, pelo menos, observo que em mim, assim, né? Mais ou menos o corpo pede, bate aquela sensação de fome. Então, começa a observar o seu ritmo. Agora, lógico, comer sem estar com fome, isso aqui não faz sentido, né, gente? Né? Não faz sentido comer sem estar com fome, né? Então, bebe água, né? Agora, frutas cozidas não diminui a frutose, não. O que está cozido ali, por exemplo, se você assa uma banana, ela fica até mais adocicada, né? Diminuir não diminui, ok? Às vezes, assim, comer frutas, por exemplo, se você põe uma canela na fruta, né? Você põe facilita, às vezes, a digestão, por exemplo, quando a gente está com alguma indisposição, né, digestiva ou intestinal, acho que vem isso muito para mim de registros da infância, né? Aquele colo, né? Uma maçãzinha cozida, né? Quando a gente não está bem, isso, né? Está com uma dor de estômago, come uma maçã cozida. São coisas assim que facilitam a digestão. Se você está com uma diarreia, o corpo está sensível, né? O alimento cozido, a fruta cozidinha, facilita um processo digestivo. Mas também você pode bater no liquidificador, a fruta purinha, se você está com uma indisposição, uma diarreia, uma maçã batida, que você tome aquele suco dela purinho, né? Bem salivado, ajuda muito, né, nessa indisposição. Mas diminuir a frutose não diminui, não. Ela fica mais fácil o processo digestivo, ela quebra ou facilita porque a fibra fica amolecida com o calor, né? Uma outra pergunta é quanto de carne comer, quantas vezes por semana? Olha, essa pergunta eu não vou responder aqui, porque isso é muito pessoal, né? É muito pessoal, é muito particular, depende da opção da pessoa, depende do que ela escolhe comer no dia a dia, né? Eu tenho filha vegana, tenho filha vegetariana, que já fizeram há muitos anos essa opção, né? Eu mesma, né, não sinto necessidade de comer isso, assim, um ritmo de fazer assim, assim, assim. Então, é muito particular, né? Depende das opções que a pessoa tem e do contexto do que ela come, se ela come alimentos integrais, se ela come alimentos refinados, tem que avaliar uma série de coisas que estão dentro de um contexto. Então, eu não posso dizer aqui, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, ok? Eu tenho como prática, assim, né, antes de responder algo desse tipo, primeiro eu quero saber como é que é
a sua alimentação, o seu estilo de vida, o seu contexto, a sua situação de saúde, né? Então, tem muitas coisas, né, que estão aí dentro desse contexto, né? E tem as nossas possibilidades de escolha também de não querer comer carne, né? Muito bem, obrigado, Cecília. Bom, o senhor Nestor A levantou minha, a mão também, e tinha posso, Eloá também, estava com a mão levantada. Eloá? rapidinho. Adorei, Cecília, muito bom. Eu passei pelo centro de vida há 3 meses, né? E eu queria saber a diferença em você fazer o suco verde, você fazer o suco de maçã, que nem você falou, do liquidificador para a centrífuga. Porque lá no centro de vida a gente recebia pela centrífuga várias vezes, né? Eu estou decidindo se eu compro uma centrífuga ou só fico com o liquidificador, assim. Parece que na centrífuga a gente extrai mais, né, dos nutrientes. Não sei se é isso. E na centrífuga também você não precisa colocar um pouquinho de água. Não... O que você me indicaria aí? Na centrífuga, você já extrai de uma vez o sumo, né? Tá. Já vai direto, né? A fibra praticamente fica ali na estrutura, né, da centrífuga. E ali sai quase que o sumo concentrado do alimento, né? Então, assim, se você pode ter a centrífuga, tudo bem, né? É melhor, então. Seria um aproveitamento melhor. Mas assim, é bom, prático, mas também, se você, né, não tem a centrífuga e tem um liquidificador, você pode coar no voal, né, e ter... Qual a diferença de você tomar um suco com a fibra e o suco sem a fibra? Né? Isso. Uhum. O suco com a fibra, por exemplo, bati no liquidificador a maçã, a couve, a hortelã, salsinha, um pepino como socador, né, o pepino, ou sementes. Se eu passo aquilo ali no voal, eu tiro a fibra, o corpo, aquilo entra mais rápido na circulação. Ótimo. Era essa a resposta. Mais rápido na circulação. A absorção é assim, vupt-vupt, entendeu? Porque não tem a fibra para ser trabalhada, digerida. Porém, quando você não quer, ou não pode, ou não precisa, você não quer uma entrada rápida na circulação, a fibra é importante para dar saciedade e ter uma entrada mais em platô, ela não vai ter um pico, né? Entendi. Entendi. Mas aí depende da hora também. Por exemplo, em jejum, faz muito bem você tomar um suco, né? Extrato mesmo. Extrato mesmo, é um shot, como o pessoal fala, Entendi. né? Entendi. Ótimo. Muito obrigada. Tem um momento da centrífuga e tem um momento do liquidificador. Tem um momento de cada um. Certo, entendi. Tá? Ótimo. Muito obrigada. Se puder ter os dois, tudo bem, mas se não puder ter os dois, eu optaria pelo liquidificador, porque eu tenho mais versatilidade no uso dele, né? Um liquidificador potente, né? Que possa fazer, inclusive, os leites de castanhas, né? Isso. Aí é melhor um que tenha 1000 watts de potência, porque esses outros não aguentam muito tempo, né? Tá bom. Ótimo. Obrigada, Cecília. Adorei. Isso mesmo. Então, deu tempo, né, Magno? Nós já estouramos o tempo em 5 minutos. Estamos com o Nestor aí com a mão levantada também, mas aí fica contigo. Você que decide. Se for rapidinho, senhor Nestor, eu acredito que dá para mais uma pergunta, né, Cecília? Sim. Está sem microfone. Liga o microfone, senhor Nestor. O microfone do senhor está desligado. Isso. Aí. Fechou de novo. Abriu e fechou o microfone. Está aberto? Agora.
Tá. Eu bato no liquidificador as verduras, que eu não tenho dente para mastigar, então eu faço mais de 50% de verduras, meu almoço e janta. E mesma coisa, eu seguro tempo na boca assim para salivar. Está certo? Antes de Certíssimo. dormir? É de grande sabedoria a gente falar assim, a gente, como é que é? Beber os sólidos, porque você mastigou até virar um caldinho, e mastigar os líquidos. Põe na boca, bochecha, em saliva, depois engole. Tá certo, então, né? Certíssimo. Isso aí, porque a maioria dos velhos não tem dente, sabe? Então eles não mastigam e nem comem verdura porque não tem dente. Eu Então, trabalho na não é pastoral. limitação, né, senhor Nestor? Não é motivo para não fazer. Você a prova disso, né? Bate no liquidificador, usa os recursos, usa o conhecimento, usa a criatividade, mas não fica sem, né? É isso mesmo. Eu trabalho na pastoral do idoso, sabe? Então eu faço reunião com os idosos, eu vou passar essa para os idosos. Isso, estou às ordens. Se precisar de Tá algum bom, apoio, me manda no particular, que aí Isso. Obrigado, Deus. apoiar, Tá. tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada por tudo, pela oportunidade. É uma alegria enorme poder compartilhar, né, um pouco dessa experiência da caminhada de vida, viu? Obrigada. Obrigada, Magno. Eu que agradeço, obrigado a todos também. Olha, a pergunta do senhor Nestor foi uma pergunta muito legal, só deixar claro. E faz muito sentido, né, que salivar faz parte do sistema digestivo, né? Sim. Gostei. Sim. Então, pessoal, obrigado a todos, né, irmã? A próxima live nossa agora é na terça-feira. Espero todos vocês e espero que todos estejam lá acompanhando também o conteúdo que a gente manda no grupo de conteúdos, tá? Okay. Muito obrigado. Boa noite para todos. Tá bom, obrigada.